o Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 66º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre a questão criminal, criminologia, direito penal, processo penal, segurança pública e matérias afins. Bom, estamos aqui mais uma vez gravando em tempos de pandemia, portanto estamos reunidos neste aprazível ambiente virtual. Hoje, da bancada, temos eu, Rafael Borges, na aprazível cidade de Nova Friburgo, e me faz companhia na bancada a queridíssima Juni Cirino, que deve estar na aprazível cidade do Rio de Janeiro, não é verdade? De fato, eu me encontro na aprazível, porém muito nublada cidade do Rio de Janeiro hoje. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael, tô passando rapidinho aqui por fora da gravação do podcast para fazer duas coisas. Em primeiro lugar, anunciar o ganhador do livro sorteado essa semana. A gente sorteou Criminologia e Subjetividade no Brasil, de Christina Halter, e o vencedor foi Gabriel Hagensteiner. Gabriel, por favor, entre em contato conosco através de DM, seja no Twitter, seja no Instagram, fornecendo seu endereço, para que rapidamente a gente possa providenciar a remessa do livro para você. Bom, continuamos então com a nossa sessão de sorteios, e o livro a ser sorteado nessa próxima semana é o Punir os Pobres, de Loïc Wacquin, naquela versão completona da Revan. O critério de participação é o mesmo. Basta que vocês se inscrevam no canal do podcast lá no YouTube, mandem um print para a gente comprovando esta condição de inscrito, e vocês já estão automaticamente no nosso banco de dados e vão participar do sorteio. Aqueles que já se inscreveram e que já comprovaram esta condição de inscritos já estão lá, não precisem se preocupar. Mas se acharem que a gente merece, convidem lá outros colegas, outros amigos, outras pessoas que curtem o podcast, curtem o debate sobre a questão criminal, para, enfim, engrossar ali a nossa fileira de seguidores. Tudo bem? Valeu, pessoal, um grande abraço. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que vai conversar com a gente sobre temas, enfim, do momento, e que de bate-pronto estão demandando pronta reflexão, estudo e análise para tomada de posição, e são temas que integram aí uma trincheira de luta muito particular para a gente, que pretende promover o Estado de Direito em detrimento do Estado de Polícia. Quem está aqui com a gente hoje é a advogada criminalista Débora Narmanovic. Posso ter errado o sobrenome, daí ela vai me corrigir. A Débora está na aprazível Barra Funda, queria deixar claro. Ela é, além de advogada criminalista, coordenadora adjunta do Departamento de Amigos do IBC-CRIM. E, digamos assim, o macro tema da nossa conversa de hoje terá a ver com essas decisões recentíssimas, uma delas do STJ e outra do Supremo Tribunal Federal. A decisão do STJ é justamente aquela que diz respeito ao reconhecimento fotográfico, né? A validade do reconhecimento fotográfico como instrumento de determinação de autoria delitiva. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, que na verdade ainda não é uma decisão propriamente dita, porque o julgamento ainda está em curso, enfim, diz respeito à constitucionalidade da revista vexatória, né, da revista íntima, enfim. A Débora vai conversar sobre essas duas coisas aqui com a gente hoje ao longo do programa. Eu queria lembrar a nossa audiência que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos, e praticamente todas as plataformas de áudio, né, onde a gente consegue hospedar podcast. Temos também um e-mail, que é o segurançadosdireitos@gmail.com. Não faltam caminhos, alternativas para que a gente receba feedback da nossa audiência mais do que qualificada. Eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz para dar início imediato ao 66º episódio do podcast Segurança dos Direitos, que hoje vem no formato de um bate-papo com a querida advogada Débora Narmanovic. Bom, Débora, queria antes de mais nada agradecer muito a tua presença aqui hoje, a tua disponibilidade. E aí eu quero destacar muito a tua disponibilidade, porque essa decisão do Supremo ainda não é uma decisão, né? É um julgamento ainda em curso.
Só tiveram 4 votos até agora. O julgamento, salvo engano meu, foi interrompido por um pedido de vista, né? Você vai poder falar mais aqui com a gente. Mas o fato é que mesmo no curso desse julgamento, do qual você inclusive está participando, você topou de bater esse papo com a gente e deixar a gente mais inteirado sobre esses acontecimentos. Queria agradecer muito a tua presença, dizer que eu particularmente e o podcast como um todo admiramos muito o trabalho do Departamento de Amigos do IBCCRIM, né, que vem desempenhando, aliás, o IBCCRIM, né, como um todo, e o Departamento de Amigos em particular vem desempenhando um trabalho muito importante de defesa dessa trincheira, da qual eu falava na introdução do nosso podcast. Então dizer que a gente está muito feliz de ter você aqui e tenho certeza que esse episódio vai ser muito legal. Eu queria que você se apresentasse aí para a galera, desse um oi, para a gente poder começar o bate-papo. Muito obrigada, Rafael. Obrigada, Juni, também. É uma honra estar aqui, onde já passaram imensos nomes do direito, e eu sou ouvinte assíduo do podcast também, então para mim é uma alegria imensa estar participando aqui, e estaria disponível mesmo que a gente estivesse aí ao vivo também, porque eu acho que, ao vivo não, presencialmente, porque eu acho que é muito importante esses temas dessa semana mesmo. É o que você disse, eu acho que como advogados e advogadas, essas decisões são determinantes para o futuro e para muitas coisas que decorrem de reconhecimentos, de condenações injustas, e é isso aí. Bom, Débora, então eu queria que, antes que a gente tratasse mesmo dos dois temas, né, vamos dizer assim, do nosso bate-papo de hoje, eu queria que você explicasse um pouco o que faz a coordenação de amigos do IBCCRIM. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse papel, né? Quer dizer, o que é o amigo da corte, o que ele faz, como ele se comporta, qual a importância dele. E queria que você falasse um pouco também sobre a própria atuação institucional do IBCCRIM neste particular, né? Queria te ouvir um pouco aí, uma visão mais global, mais panorâmica, antes da gente se aproximar dos temas que a gente quer tratar aqui hoje. Bem, Amicus Curiae, né, como você já disse, é o amigo da corte, é uma instituição que ela atua auxiliando as cortes a decidirem, né, então apresenta contribuições técnicas para auxiliar nas decisões, então sejam dados, números levantados por pesquisas, pedidos de acesso à informação, argumentos doutrinários, direito comparado, decisões de cortes, enfim, o amicus, ele não é exatamente uma parte, então isso é um esclarecimento muito importante, porque ele não está nem de um lado, nem do outro, não estamos pelos recorridos, pelos recorrentes, pelos pacientes, por ninguém. A gente está ali pela tese, então a gente entende é como um parecer, né? Então o que a gente apresenta nos processos são pareceres, a gente dá opiniões legais e de alguma matéria que a gente entenda que se aquilo é lícito, ilícito, inconstitucional, impossível de ser validado pela corte, depende muito do caso, né? E a maior parte das atuações que o IBCCRIM atua hoje estão no STF, mas tem alguns casos pontuais no STJ e também algumas em outros tribunais. A gente fez um pedido há pouco num habeas corpus coletivo no TJ do Piauí, a gente está atuando com outras entidades, que também isso é uma coisa que acontece, né? O IBCCRIM atua muitas vezes sozinho, então os membros do departamento e outros advogados auxiliam a gente a redigir os memoriais e eventualmente a gente atua com outras entidades, então é um trabalho conjunto, então às vezes as peças são construídas conjuntamente e a gente apresenta um parecer único, somando todas essas contribuições que cada uma dessas instituições dá. Mas enfim, no STF a gente entende por enquanto que é o local mais adequado para a gente atuar na maior parte dos casos, é claro que com algumas exceções, porque, além de ser o mais alto tribunal, é também onde vão ser julgadas ações de controle concentrado, repercussões gerais, então ela alcança mais do que alguns casos específicos
em tribunais estaduais. Sobre esse ponto, Débora, desculpa te interromper, mas é que eu acho que cabe uma explicação. O amicus, ele pode ser amicus mesmo em ações que não versam sobre controle concentrado, né? O IBCCRIM eventualmente se habilita em casos concretos, ainda que você falou que na defesa de uma tese se habilita em alguns casos concretos. Você podia explicar um pouquinho? Claro, a possibilidade de atuação do amicus, hoje em dia, ela foi muito ampliada com o novo Código de Processo Civil. O artigo 138 permite a atuação, e ela aumentou para que todas as ações que possam ter algum tipo de influência coletiva permita a possibilidade de atuação desse terceiro como amicus, né, como um terceiro interessado, mas que a gente atua como amicus mesmo. Então, a gente atua majoritariamente em ações de controle concentrado, mas como você bem disse, a gente já atuou em vários habeas corpus coletivos, geralmente. Então, um habeas corpus coletivo muito importante que o IBCCRIM atuou como amicus foi o das grávidas e mães, que teve a decisão pela prisão domiciliar, julgado pela segunda turma ano passado ou retrasado, agora já não lembro. E entre outros habeas corpus coletivos, mas também em recursos extraordinários com repercussão geral, como é o caso da revista vexatória, é um recurso extraordinário com agravo, com repercussão geral. Então, a gente também atua em casos dessa maneira. Débora, eu queria entrar agora naquele que seria o primeiro tema do nosso debate, que é a decisão do STJ, que tratou muito recentemente da questão enfim, balizou o reconhecimento fotográfico como meio de obtenção de prova, né, vamos dizer assim. E eu sei que você está muito atenta a esse debate, e eu sei que você tem, digamos, uma posição crítica relativamente à jurisprudência predominante antes dessa decisão do STJ. Eu queria saber um pouco de você o seguinte: como que esse assunto, como que ele chegou ao STJ? Eu tive a impressão de que quando a decisão saiu, que ganhou os meios de comunicação, né, da área jurídica, né, os sites jurídicos de uma forma geral, o pessoal foi meio pego de surpresa, né? Eu não sei se as pessoas que estavam lá diretamente envolvidas já esperavam que essa decisão que esse julgamento viesse a acontecer, mas o fato é que foi uma coisa um tanto quanto impactante. Eu não sei também se os acontecimentos mais recentes do Rio de Janeiro, né, que teve lá uma prisão de um músico um pouco relacionada à questão do reconhecimento fotográfico, eu não sei se aquilo, de certa forma, deu uma dinamizada no processo e exerceu uma espécie de pressão política, né, lato sensu, sobre a corte. Enfim, o fato é que o STJ decidiu para melhor, né, na minha avaliação, eu tenho certeza que na sua também, sobre a questão do reconhecimento. Eu queria que você falasse para a gente o seguinte: como que esse assunto chegou ao STJ e qual era esse caso concreto que, digamos, que está gerando agora esse precedente que prestigia mais os direitos constitucionais e uma política um pouco mais republicana. Esse caso, ele é um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina em julho desse ano, em favor de duas pessoas, o Vânio e o Igor. O Vânio é o caso que gerou essa decisão, né? A questão do reconhecimento fotográfico, a invalidade dela foi sobre ele. Porque o caso concreto eram dois assaltantes, né? Que estariam de capuz, com a cara coberta, de acordo com o que consta no HC, e eles teriam cerca de 1,70 m de altura. E aí, depois disso, as vítimas elas foram à delegacia para reconhecer e foi apresentada a foto do Vânio. E o Vânio tem 1,95 m de altura. E ele foi reconhecido em delegacia. E aí, em juízo,
não houve a convalidação desse reconhecimento. As vítimas não tiveram segurança para falar que foi ele. Enfim, houve essa condenação com base apenas no reconhecimento fotográfico feito em delegacia. Então, esse habeas corpus chega no STJ com base na própria jurisprudência atual do STJ, antes dessa mudança de agora. A jurisprudência do STJ, ela também não reconhece não autoriza uma condenação com base no reconhecimento fotográfico isolado. Essa já era a jurisprudência do STJ. E o HC, então, se baseou nisso. E eles conseguiram até liminar, antes mesmo de admissão de amigos, que aí, há pouco tempo, quando já teve a inclusão em pauta, o Innocence Project e o IDDD pediram admissão como amicus curiae, no caso, e apresentaram dados e informações indicando o quão frágil é a prova fotográfica e a prova de reconhecimento fotográfico e, no geral, a prova testemunhal de reconhecimento, não apenas fotográfica, né? E eles trabalharam os argumentos para mostrar para a corte essa fragilidade mesmo do reconhecimento pessoal, com base nas questões de memória, nos estudos científicos, tanto de neuropsicologia e de psicologia do testemunho. Então, eu acho que, como a juris anterior ela já admitia esse reconhecimento fotográfico, mas ela não via nenhum problema nisso, desde que corroborado por os outros elementos probatórios, né? Então, isso não diferiria tanto do entendimento da HC. Mas a maior mudança não é exatamente nisso, como eu disse, mas no fato de que a decisão concluiu, no final, pela necessidade de obediência às formalidades do artigo 226 do CPP, que até então, até esse ponto, e essa é o que transforma essa decisão, elas eram entendidas como meras recomendações para o reconhecimento de pessoas, e não seguir essas recomendações não resultaria em nenhuma nulidade. Enfim, aí também teria toda aquela questão de comprovar prejuízo, um monte de coisas que a gente sabe muito bem como funciona, como na verdade não funciona, né? E enfim, as delegacias, elas raramente fazem os procedimentos de reconhecimento adequado. Então, mais raramente ainda acompanhadas de advogados. Então, eu acho que, como o ministro Schietti colocou no voto, lá no finalzinho, foi uma coisa que me chamou a atenção, apesar de ser uma citação da ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, a Sotomayor, é muito incrível essa citação, porque ela é exatamente o que acontecia até agora. Admitir esse tipo de prova obtida ilegalmente, né, afinal, contra as recomendações que não são recomendações, são imposições do artigo legal, elas recompensam a negligência estatal. Então, você convalida essa prova que foi mal feita na delegacia, então não tem nenhuma razão para a delegacia mudar o procedimento, ela vai continuar fazendo isso, vai continuar pegando um livro, mostrando um monte de foto, ou às vezes 2 fotos, ou às vezes uma foto, a vítima vai falar, foi esse, isso vai levar a uma condenação, e a pessoa vai continuar assim, até que com essa decisão eu acho que a gente ganhou muito com o fato de que ele indicou que não são recomendações, são imposições, e que o não obedecer esses regramentos causa e pode causar muitas injustiças e muitas condenações injustas. É engraçado que um tribunal da República tenha que alertar, né, as agências públicas do Estado, as agências de persecução penal, da necessidade de respeito a um artigo do Código de Processo Penal, né, que é o 226. Mas, Débora, me corrija se eu estiver errado. O reconhecimento fotográfico, estrito sensu, digamos assim, ele não tem tratamento, né, no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal fala do reconhecimento de pessoas e sugere, né, quer dizer, e determina que esse reconhecimento seja feito através daquela dinâmica, através daquele modelo de colocar a pessoa a ser reconhecida ao lado de pessoas que com aquela guardem algum nível de semelhança, né? Mas me parece que essa coisa do reconhecimento fotográfico
vinha sendo usado pelas delegacias de polícia um pouco fora da lei, né? Um pouco de um jeito meio ali, direito penal subterrâneo, né? Faz sentido isso? Ou... Com certeza. Essa decisão, ela inclusive se dirige bastante, sobretudo às delegacias, né? Eu acho que muitos casos acontecem através de reconhecimentos fotográficos que eventualmente tentam obedecer aos regramentos do reconhecimento de pessoas. Então, talvez mostrem mais pessoas nas fotos e aí indiquem para a vítima reconhecer. Mas a maioria deles, e na verdade a gente não tem ainda um levantamento no Brasil desses dados, né? Porque é tudo muito fragmentado e cada caso está de um jeito, cada delegacia funciona de uma maneira. Então, eu tenho um caso que eu atuo que trata bastante desse tipo de negligência. É um caso de um DP que supostamente recebeu uma denúncia anônima de um grupo, e aí ele fez um relatório com as fotos destas pessoas, deste grupo, e começou a chamar vítimas aleatoriamente para reconhecer essas pessoas, essas fotografias. E pelo que me parece, foram apresentadas as fotografias só dessas pessoas, que sequer, muitas delas, já tivessem qualquer tipo de passagem pela polícia. Então, diferente de muitos álbuns de fotografia, como geralmente tem, de suspeitos, alguns tipos de reconhecimento acontecem assim: você pega a foto, aquele cara ali tem uma gangue, aí acham o Facebook dele, pegam umas fotos do Facebook, às vezes a polícia está passando na rua, tira uma fotografia do cara, porque ele é irmão de um cara que se diz ali da região que comete alguns crimes, e vão fazendo ali um álbum deles mesmos e chamam algumas vítimas aleatoriamente. E aí falam, é algum desses aqui? É esse aqui e esse aqui. Além de tudo, irmãos, né, que se parecem muitos. E geralmente é aquilo que a gente sabe, vão ser pessoas negras, e tem a questão do racial bias. Então, quando a vítima é branca e a pessoa a ser reconhecida é negra, tem uma questão aí de dificuldade específica quanto à questão racial, né? Geralmente fica fácil para a gente, como branco, entender que é difícil a gente reconhecer, por exemplo, 2 orientais que vão ser colocados lado a lado, para nós reconhecermos. Mas eles, entre si, obviamente, vão saber diferenciá-los. Só que isso acontece a mesma coisa com pessoas negras, que é a regra do Brasil, né? Então, a maior parte dos reconhecimentos, você tem do lado de lá uma pessoa negra e o mesmo processamento do cérebro que acontece quando a gente não reconhece, não consegue diferenciar tão bem os orientais. Então, entre eles não é difícil, mas entre caucasianos e negros, ou entre negros e orientais, ou entre orientais e negros, E, inclusive, um dos episódios daquele seriado DNA da Justiça mostra exatamente isso. Eles mostram 2 fotos de 2 homens negros, o culpado mesmo, e o que ficou preso, 20 anos injustamente, para pessoas brancas que não conseguem diferenciá-los. Então, não sabem exatamente o que poderia ter de aspectos diferentes, mas quando eles mostram essas mesmas fotografias para pessoas negras, não tem nenhuma dificuldade de falar, não, isso aqui é totalmente diferente, o recorte do cabelo, o recorte do queixo, enfim. E aí, o cérebro, ele tem esse ponto de precisar completar as lacunas. Então, se a vítima olha uma pessoa que, eventualmente, o delegado foi lá e apontou, foi esse aqui, foi um desses aqui, porque eles estão cometendo outros crimes pela região. Aí o cérebro, ele precisa dessa conformidade, né? Ele precisa completar a lacuna. E aí ele vai, de alguma forma, reconhecer. E isso não necessariamente é uma mentira, né? É um erro sincero da pessoa. E ela acaba sendo induzida, e isso gera uma memória falsa que vicia desde o começo o reconhecimento. Então, por isso também que a decisão do STJ é muito importante, quando lá no final o ministro Schietti coloca que mesmo que eventualmente seja convalidado em juízo um reconhecimento fotográfico já viciado, o juiz tem que se basear em outras convicções, ele tem que ter outros elementos para poder condenar. Exatamente, não só necessário seguir as
enfim, essas recomendações que são imposições do artigo legal, mas ainda que sejam seguidas, não são suficientes justamente por essa possibilidade, né, da memória falseável nesses casos. E ainda sobre essa questão racial, tem um outro ponto que eu acho que é bastante interessante, que aliás, dois. O primeiro deles, que é em relação ao fato de preconceitos mesmo das próprias vítimas, que mesmo quando não conseguem perceber características muito distintivas do agressor, enfim, da pessoa que praticou o fato punível contra elas, essa pessoa, muitas vezes, pelo próprio estereótipo, acaba assumindo que era uma pessoa negra, era uma pessoa parda, enfim. Por mais que não tivesse em condições de realmente distinguir isso, né? E a segunda questão, e isso é algo que eu acho interessantíssimo com relação às memórias falseáveis, é o fato de que quanto mais você reforça, e por isso que é importante o fato de que o voto do Rogério Schietti foi no sentido de não só necessidade de convalidar isso no processo, mas de entender que não é suficiente muitas vezes, apesar da convalidação. Porque tem diversos estudos que mostram que o novo reconhecimento muitas vezes confirma uma certeza que a pessoa inicialmente não tinha no reconhecimento, né? Naquele reconhecimento inicial na delegacia, as pessoas muitas vezes chegam e dizem que não tem certeza se era aquela pessoa, mas de serem questionadas de novo e de novo e de novo, elas vão criando essa certeza, né, construindo essa verdade na cabeça delas, que é parte de vários estudos que foram feitos nos Estados Unidos, né, que dizem que nos casos de erro, condenações erradas, fundamentadas em reconhecimento, mais da metade dessas condenações equivocadas aconteceu isso, de ser um reconhecimento reiterado que inicialmente a pessoa tinha dúvidas e depois, quando ela é forçada a refazer o reconhecimento, ela cria uma certeza com relação a ele. Sobre isso, só para complementar, os Estados Unidos, eles têm uma sistematização desses dados muito importante e muito boa, né? Eles têm um banco nacional de exonerations, então de absolvições por reconhecimento de erro judiciário. E esses dados sobre a porcentagem de qual é a porcentagem quando os erros acontecem no reconhecimento, ela ultrapassa 80% quando é para roubo e crimes sexuais. Então, é muita coisa para a maior parte do judiciário brasileiro condenar com base em apenas reconhecimentos, porque a polícia não realiza diligências investigativas nenhuma. Eu tenho um caso que é a única prova que condenou, e que ele está condenado, é um senhor de 70 anos, condenado por um roubo de um posto de gasolina, sendo que ele é manco e ele nunca roubou nada, foi porque o frentista viu ele passando e falou: foi aquele cara ali que roubou a gente mês passado. Fazia tipo um mês que eles tinham sido roubados, eles viram um homem negro, claro, e falaram: foi esse cara. Esse caso, assim, é uma somatória, uma bola de neve de erro, porque estava à noite, a 10 metros que a pessoa passou, o crime tinha acontecido há mais de mês, e eles olharam uma pessoa e falaram: foi aquele cara. E essa é a única prova do caso, única, porque não houve sequer a diligência de pegar as câmeras de segurança do posto. Nossa, isso é muito absurdo. Mas você vê que interessante, esse dado que você falou é algo que a gente tem que ficar bastante atento, né? Que a maior quantidade de erros é justamente em crimes violentos, né? Crimes praticados com violência. Interessante como tem esse friso da violência que é catalisadora muito provavelmente de um trauma que fragiliza ainda mais a memória, que já não é muito confiável, né? Tem o efeito do estresse, o efeito da arma, foco na arma. Então você olha para a arma, você não olha para o roubador ou para o violentador. O estresse, a duração do crime, são
milhares de coisas, e mesmo assim as pessoas ainda estão sendo condenadas por reconhecimento. E a Débora tocou num ponto que eu acho que é fundamental, né? A seletividade criminal, que é uma regra, enfim, geral nos sistemas penais do mundo inteiro, né? Todos os programas criminalizantes são muito mais extensos do que as capacidades operativas das suas agências de persecução, mas a seletividade, ela beira as raias do absurdo em países de base capitalista periférica, como é o caso do Brasil, né? Onde os estereótipos típicos da clientela do sistema penal, eles são a todo momento acionados para justificar políticas de controle social, que hoje são executadas pelas delegacias de polícia e pelas forças de policiamento ostensivo, de uma forma geral, né? E é um pouco o que a Débora falou, a maior parte, quer dizer, se você pegar o universo de presos provisórios no Brasil, você vai ver que grande parte deles, seguramente mais de 90%, são de prisões em flagrante, que foram presos em flagrante, que tiveram suas prisões convertidas para prisões preventivas. E na origem desse flagrante, há sempre um expediente, uma diligência policial. E como esses crimes são sempre obras toscas, né, são sempre, enfim, na grande maioria das vezes, são obras toscas, são crimes mal feitos, são crimes mal executados, quando não são crimes falimentares, enfim, e tudo mais, eles acabam também gerando ali uma diligência policial tosca, um expediente investigatório tosco, que é o quê? Que é você pegar um álbum de fotografia, botar na frente da vítima e pedir para a vítima apontar ali quem que foi que praticou o crime. Quer dizer, aquilo ali é tão tosco quanto o cara que te pega no sinal, enfim. É você responder da mesma forma, né? E pensar que esse tipo de expediente, que esse tipo de providência pode dar origem a uma investigação. E o pior, eu estava até para te perguntar isso, Débora, esse habeas corpus do STJ, esses caras estavam presos ou era um habeas corpus para trancar ação penal, alguma coisa assim? Olha, se eu não me engano, eles estavam soltos, tanto que na inicial do HC, o defensor, ele frisa várias vezes como o caso é diferente, porque o tal do Vânio, que é o moço de 1,95 m, batia todo dia na defensoria para falar que não era ele, que pelo amor de Deus, não me deixem me prender, não deixem me prender. Então, ele não, pelo que eu entendi, ele não estava preso, ele estava condenado, mas estava ainda aguardando ali, eventualmente, a expedição de um mandado. Menos mal, sem dúvida. Mas eu penso na quantidade de gente que está presa apenas porque ostenta estereótipos físicos que propiciam esse reconhecimento, que numa quantidade muito significativa de vezes acontece por conta de uma memória falseada, acontece por conta dos impulsos cerebrais, acontece por causa de outros fatores que não a recuperação histórica daquele fato que vitimou aquela pessoa, né? Então, eu fico pensando no impacto disso, e aí a gente não tem isso no Brasil como tem nos Estados Unidos, mas no impacto disso sobre a nossa curva de encarceramento, no impacto disso sobre a quantidade de presos que a gente tem, no impacto, quer dizer, isso é, como eu falei, a impressão que eu tenho é que isso é uma política, né? Sair prendendo gente com base nesses reconhecimentos toscos, parece que é uma política, né? E é isso, os álbuns têm sempre as pessoas ali com características muito próximas uma da outra, características físicas. Ali o racismo se revela com toda a sua crueldade, né? E toda a sua estupidez. Tenho certeza que a maior parte dos fotografados são pessoas negras. Quer dizer, e quais fotos que o delegado apresenta para a vítima, né? Eu fico imaginando. Né? Ele escolhe 10 fotos para apresentar, ele apresenta as 500 fotos que tem no álbum. É um procedimento completamente anárquico, uma coisa que não tem normatização e que está ali na origem de uma política criminal, porque podemos chamar de uma política criminal, né? de um controle social de pessoas indesejáveis que estão entrando no sistema por essa porta, né? Que o STJ tratou de fechar um pouquinho, né? Agora com essa decisão, né? Com certeza, essa sua fala me lembrou desse outro caso que eu tenho lá no escritório, que são 2 irmãos que estão presos, a gente ainda não conseguiu tirá-los, apesar de eles inicialmente
terem sido reconhecidos, um deles fotograficamente, aí teve uma expedição de prisão temporária, e aí prenderam ele, e começaram a fazer uma Fishing Expedition, assim, se tem uma definição literal do que é Fishing Expedition, foi o que fizeram com esses dois irmãos. Prenderam eles e começaram a chamar a vítima de 15 ou 20 boletins de ocorrência para reconhecer. E um deles está com 7 ações penais e o outro está com 3 ações penais. Por, originalmente, esse reconhecimento que pegaram foto do Facebook, o outro foi tirado foto na rua e fizeram uma organização criminosa ali de 6 pessoas, apresentaram essas fotos para as vítimas e falaram, foi esse cara que o primeiro roubo, que foi o que originou, teria sido um roubo super violento na casa da pessoa, que no BO está escrito que ele ficou desorientado, que ele foi chutado no chão, que ele não viu direito, mas também, veja só, magicamente reconheceu, 7 meses depois a pessoa. E criminalizados porque porque moram numa região super periférica de São Paulo e porque são irmãos de um terceiro que, de fato, eventualmente ali comete um ou outro roubo, só que esse menino não está preso. E os 2 irmãos foram pegos ali, então, não vai, o outro não vai aparecer, vamos pegar esses 2 aqui. E são tantos casos que a impressão que a gente tem é que isso é a regra, né? Quer dizer, que isso não é mais uma coisa assim, pontual, né? Que não são equívocos pontuais, né? Isso parece que é a regra, não é assim que o sistema opera. Bom, eu queria agora, Débora, avançar um pouquinho para aquilo que seria o segundo tema, né? Desse nosso bate-papo, que tem a ver com essa decisão recentíssima do Supremo, não é uma decisão ainda, né? Estou me corrigindo já, está em curso ainda, esse julgamento sobre a revista vexatória. E eu queria que você explicasse isso para a gente um pouquinho, quer dizer, como que isso chega ao Supremo, por qual razão que isso chegou ao Supremo, qual que é a participação do IBCCRIM nessa discussão, nesse debate, e falar um pouco do caso, fazer um pouco a exposição do caso, para a gente entender o que está rolando. O caso é originado do Rio Grande do Sul, ele é um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, por uma absolvição que o Tribunal de Justiça considerou a revista vexatória uma prática ilícita. A prova dessa revista foi considerada ilícita. E o que era a condenação? O que era a prova, né? Era um tráfico de drogas, porque pouco mais de 90 gramas, 96 gramas, foram encontradas durante uma revista vexatória de uma mulher que estava tentando visitar o seu irmão. Ela foi condenada em primeira instância, foi absolvida pelo Tribunal de Justiça, como eu disse, porque o tribunal considerou essa prova como ilícita, porque ela foi produzida em ofensa ao princípio da dignidade humana e ao direito da intimidade, da honra e da imagem. O Ministério Público, inconformadíssimo com a absolvição de uma mulher portando 90 gramas de maconha, recorreu. E, na verdade, assim, a gente até agradece, né, porque finalmente a gente vai ter a análise dessa prática pelo tribunal, pelo Supremo Tribunal, e se não fosse essa sanha punitivista do Ministério Público, não teríamos essa discussão. Então, esse caso, como é que a gente, pelo IBCCRIM, atuou, né? Tem uma articulação política, um departamento de articulação política no IBCCRIM, e eles eventualmente enviam alguns casos que eles acompanham e descobrem que vai ter repercussão geral. Mandaram esse caso para o coordenador do departamento, que é o professor Maurício Dieter, e nós, como grupo, definimos que íamos atuar. Então, decidimos pela habilitação e começamos a trabalhar. Esse parecer especificamente foi feito, a primeira minuta dele, por um grupo de alunas, que à época eram orientandas do professor Dieter, e após essa primeira minuta, com algumas orientações nossas, a gente dá uma lapidada final, uma reorganizada, e apresenta o parecer ao STF. Junto com o IBCCRIM também entraram antes e depois, como amigos, nesse caso, Conectas e TTC Pastoral, o GAETS, né, que é o Grupo de Atuação das Defensorias no Supremo, e a DPU, e ao final agora o IDDD. Acho que eu não esqueci ninguém. Espero que não. E
a gente começou a fazer, no ano passado, uma articulação para o julgamento, porque originalmente esse caso ia ser julgado em dezembro do ano passado, e foi adiado, e agora só voltou agora, né, então quase um ano depois, e novamente, você já adiantou, o caso não terminou, o ministro Dias Toffoli pediu vista, então a gente só tem 4 votos, e o pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que a gente não sabe quando vai voltar. Eu acho que assim, o caso, ele se origina dessa absolvição dessa mulher, mas ele deu a oportunidade de todas essas entidades que se articulam pelo fim da revista vexatória, da revista íntima, que é sempre vexatória, porque muitas dessas entidades têm contato com os familiares dos presos, e eles recebem relatos desses familiares, de como são as visitas, de como são os procedimentos de revista, do que eles passam, das humilhações. Eu estou falando eles, mas na verdade são elas, né? Porque mais de 75% dos visitantes são mulheres. E ainda tem uns 12% que são crianças ou adolescentes. Os homens beiram ali 10%. Também tem idosas. Então, a maior parte dessas visitantes são mulheres. E o IBCCRIM, como as outras entidades, a gente apresentou um parecer com diversos pontos que apoiam a inconstitucionalidade da revista vexatória. Alguns dos pontos, né, que suportam a nossa tese além da manifesta violação à dignidade da pessoa, intimidade, honra, imagem, que isso é o básico, né, assim, esse só o mínimo do mínimo que dá para falar. Você faz as pessoas, as mulheres, ficarem nuas, passarem nuas pelos scanners corporais, porque os funcionários não têm capacidade de interpretar a imagem com roupa, então se a pessoa passa com roupa e tem detalhe da blusa, acha que é alguma coisa, então a pessoa já tem que passar nua num scanner ou no detector de metal, e eventualmente tem denúncias anônimas, né, anônimas, sabe-se Deus de quem, e essas pessoas já são consideradas como culpadas, e elas são obrigadas a fazer agachamentos, a mostrar suas partes íntimas, a escancarar, assim, as partes íntimas, espelhos embaixo, fazer força, fazer vários agachamentos, e, como eu disse, não só são mulheres, como muitas delas são idosas também, são mães, são mulheres de 50, de 60, 70 anos, e elas são obrigadas a fazer esse mesmo procedimento, e as crianças também, e, enfim, é muito absurdo, né? Vou continuar aqui só voltando quais são os pontos do parecer, para depois eu entrar nos absurdos do julgamento, que são muitos. Enfim, além da clara violação à dignidade da pessoa, a intimidade, honra e imagem, não tem a finalidade terapêutica de nada dessa verificação, ela não é uma verificação médica, né? Você viola também o direito à não autoincriminação, por óbvio, a presunção de inocência, manifestamente, porque você considera que o familiar do preso é culpado, porque ele é familiar do preso. A pessoalidade da pena, porque essa pessoa, ela está sendo super penalizada, além do seu familiar. Você também tem violações ao direito do preso à visita e assistência familiar, porque o fato de você ter essas visitas, quando não, ele mesmo, o preso, pede para o seu familiar não visitar, porque ele não quer que a mãe dele passe por isso, a pessoa pode não conseguir mais. Ela assim, tem relatos da mãe falando que não estava levando a filha do pai que estava preso, porque não queria que a menina, obviamente, passasse por esse tipo de situação. Então, você viola o direito à assistência familiar e, vamos lá, assim, no fundo da função da pena ressocializadora aí, obviamente também completamente devassada, proibição por vários tratados internacionais de direitos humanos, e aí ao fim a gente chega na total desproporcionalidade, né, porque o Ministério Público do Rio Grande do Sul colocou o recurso com base em que os princípios da segurança e da ordem pública deveriam estar acima
da intimidade e da dignidade, porque você não poderia abrir um salvo-conduto para as pessoas levarem drogas e armas e celulares para dentro das prisões. Então, você também tem aqui, na verdade, apesar do discurso do MP, uma ínfima proporção de objetos ilícitos que são ingressados por visitantes. Também não tem uma sistematização nacional desses números, mas as entidades, a Rede de Justiça Nacional, principalmente, o ITTC, o Conectas e a Pastoral, fizeram alguns levantamentos e a porcentagem é 0,2, 0,2, 0,03, 0,018, é uma proporção ínfima perto da quantidade de visitantes e de revistas íntimas que essas pessoas são submetidas. E, além de tudo, a proibição a tratamento cruel, degradante e tortura, porque isso que acontece é uma tortura, e é também um estupro, né? Porque você não tem o consentimento da mulher que está lá, tendo as suas partes íntimas enfiadas por alguém que está vendo se tem alguma coisa. E como única consequência, a ilicitude dessas provas, né? Gente, o que é o Ministério Público, né? Como assim, né? Por que ele acha que tem a liberdade de falar qualquer besteira para sustentar um recurso? Quer dizer, não tem nenhum parâmetro, não tem uma baliza de racionalidade, né? Como assim? Como assim estabelecer como argumento para um recurso dessa natureza esse confronto entre dois bens jurídicos, o direito a uma coisa do lado, o direito a uma coisa do outro? Pô, será que os promotores realizam o que eles estão escrevendo? Né? É tão escrachado o papel do Ministério Público nesse processo de controle social, nessa coisa. Por que eles não revêem a posição? Né? Quer dizer, a mulher, afinal de contas, foi absolvida, a senhora foi absolvida. Bom, que bom que chegou ao Supremo, e de repente agora o Supremo vai dar uma decisão, ou não, né? Enfim, tomara que dê uma boa decisão para o caso. Mas é de se perguntar, né? Que papel é esse que essa instituição brasileira, que não é barata, que custa bastante, que consome muito recurso do nosso orçamento, o que eles estão fazendo, né? Enfim, eu cortei a Juni, desculpa, Juni. Não, na verdade o que você falou caiu muito bem, porque você se indigna com o papel do Ministério Público, mas esses argumentos, né, ou se é que a gente pode realmente chamar isso assim, mas, enfim, a fundamentação do recurso do Ministério Público está muito no encontro do que foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, né? E aí, Débora, eu quero já levantar a bola para você. Eu queria que você comentasse um pouco, porque sei que você tem opiniões bastante contundentes sobre, especialmente, o voto do ministro Alexandre, que acho que foi bastante peculiar, assim, digamos, num sentido bastante negativo, claro, mas também comentar o voto do ministro Fachin, que temos que, né, elogiar, porque foi uma das raras vezes em que o ministro acertou em matéria penal. Sim, o Fachin fez um voto muito bom, realmente elogioso o voto dele, mas antes dos elogios, vamos às não vou falar ofensas, as críticas. As críticas, muito bem fundamentadas. Muito bem fundamentadas. Antes de criticar algumas coisas, eu só queria fazer um ponto que foi eu acho que foi a parte mais vergonhosa do papel que o Ministério Público do Rio Grande do Sul se fez, foi em determinado momento da sustentação, ele fez uma comparação às decisões do STF de permitir entrada em domicílio sem mandado. Essa foi a comparação. Então, ele fez uma comparação bastante proporcional, posso dizer. Esdrúxula, no mínimo, né? Esdrúxula. A gente falou que ele inaugurou a sustentação vexatória. Muito bom. A gente estava no grupo ali do WhatsApp na hora falando assim, não é possível. E o procurador-geral, ele fez uma fala triste, porque ele iniciou concordando sobre ser indigno a revista. Na verdade, o Alexandre de Moraes também fez esse início, né? Ele sempre
começou da mesma maneira, então é impossível aceitar, o Estado aceitar que se faça isso com uma mulher, mas aí sempre tem um mais, né? E eu acho que o voto do Alexandre de Moraes se baseou muito no que o procurador-geral falou. Ele trouxe o procurador falando que toda mulher de preso está sujeita a facções, então elas são compiladas a levar drogas e armas para dentro da prisão, e que a revista vexatória é uma proteção a elas. Ele falou isso. Deixa eu fazer um parênteses aqui, e eu já adianto que vai ser um parênteses um pouco incompleto, porque eu tô há uns 10 minutos tentando procurar essa informação e eu não encontrei. Mas é interessante que, enquanto o ministro Alexandre vai dizer que a revista vexatória se torna uma proteção para essas mulheres, né, a gente tem uma experiência em um determinado país latino-americano que eu não consigo me lembrar qual é e não consegui encontrar a informação em que existe um dispositivo legal que torna menos gravosa a conduta das mulheres especificamente, que entram em presídios portando drogas de alguma forma, né? Então, interessante como aqui pra gente não só razão para aumento de pena, e o próprio judiciário encara isso como uma forma de proteção muito enviesada e absurda dessas mulheres, quando na verdade a forma de proteção deveria ser por uma outra lógica, né? Por uma lógica de entender justamente a posição de vulnerabilidade que tá essa mulher que está entrando num presídio com drogas, né? A proteção não se dá pela maior repressão a essa mulher, que certamente está numa posição bastante fragilizada, e talvez exatamente por esse argumento, por estar sujeita a determinações de facções, por estar com o companheiro preso, um parente ou qualquer coisa do gênero, né? Então vejam que perspectiva deturpada sobre a vulnerabilidade dessa mulher. E que resposta mais absurda ainda que é essa. Você me lembrou um ponto, Juni, que a decisão do TJ, que absolveu a mulher, ela traz uma coisa muito importante, que é, a gente não pode responsabilizar essas pessoas, essas mulheres, os visitantes em geral, pela, qual que era a palavra? Em resumo, pela impossibilidade do Estado controlar as prisões. Então, o Estado não consegue controlar as facções dentro das prisões, não podem ser as visitantes a serem penalizadas por isso. Então, a falta de controle estatal não pode suportar. Então, o TJ do Rio Grande do Sul, elogioso, assim, foi incrível essa decisão. Mas o MP está aí para mostrar o outro lado. E aí, o Alexandre de Moraes, ele inicia o voto, primeiro falando, de fato, sobre... muito se criticou, de alguma maneira, sobre as sustentações do Zammit e do recorrido, porque se falou que nós usamos de paixão para narrar as coisas, né? As nossas sustentações, por exemplo, o Gaetz narrou o caso de uma mulher que passou pelo scanner nua, fez a revista vexatória na prisão, depois foi para o hospital, voltou, não acharam nada e ela não foi visitar o parente, e a nossa menção foi de que havia paixão nas nossas sustentações, né, e não indignação, mas enfim. E aí ele inicia falando que, no entendimento dele, apesar dele respeitar todas as posições contrárias, nem todas as revistas íntimas eram vexatórias e degradantes, porque, de acordo com ele, tem algumas situações em que ela pode ser utilizada como meio de prova. E aí, para... sustentar essa fala dele, ele usou aqueles argumentos bem a terrorem, né, que depois, inclusive, foi o que o Barroso falou, porque ele disse, em resumo, que foi um horror, na minha opinião, porque ele fez uma subversão horrível para adequar o seu argumento. Então, ele trouxe a comparação totalmente desonesta com o caso do senador, do dinheiro na cueca, falando que porque ele teve um desnudamento parcial ali, foi revista íntima, e que aquilo não podia ser vexatório. Então, ele sequer entende a diferença entre Busca Pessoal, que é uma revista manual, da revista íntima.
O fato do cara ter baixado as calças para pegar o dinheiro, ou, por exemplo, em aeroportos, esse foi um outro exemplo que ele deu. Em aeroportos, a mulher que é pega com drogas, presa no corpo, ela tem que levantar a blusa para tirar as drogas. Isso também é desnudamento, isso também é íntimo. Sendo que, na verdade, isso foi encontrado por uma busca pessoal ali, manual, né? Isso não é íntimo. Ele não entendeu, apesar dos Amit terem feito a diferenciação, apesar do Fachin ter iniciado o voto, fazendo uma diferenciação entre quais eram os tipos de revista e o que era a busca pessoal. O ministro Alexandre de Moraes subverteu e fez essa comparação bastante desonesta, falando que a busca pessoal era, na verdade, uma revista íntima e que, por isso, nem toda revista íntima é vexatória. E aí, acho que uma das coisas mais graves que para mim, que ele fez, foi trazer uns dados completamente mentirosos. Eu ainda não consegui, porque a gente vai ter que fazer isso por pedido de acesso à informação, ao DEPEN, provavelmente, mas ele falou que no primeiro, ele tá gravado, hein? Ele falou que no primeiro semestre de 2020 foram apreendidos por meio das revistas aos visitantes. Então, foi apreendido com visitantes no primeiro semestre de 2020. Lembrando que estamos em pandemia e não há visitas desde março. Ou seja, só em 2 meses e meio aí, mais ou menos 3 meses, teriam sido apreendidos 28.512 componentes e acessórios de celulares, 25.252 celulares, 204.610 flagrantes de droga e 83 armas de fogo. Eu quero saber quem são os diretores dos presídios que conseguem registrar esses números em 2 meses de 2020, mas que para contar presos estão ainda em 2017, 2018. E que para responder os pedidos de lei de acesso à informação das entidades não responde. Aí, magicamente, o DEPEN deu todos esses dados para o Alexandre de Moraes. A eficiência do DEPEN. E aí, assim, o que eu acredito que talvez possa ter sido um erro, eu vou dar esse voto para ele, eu vou dar esse voto para o ministro, eu vou dar esse voto de confiança, de que talvez esses sejam os números do que foi apreendido nas prisões. Porque se isso foi apreendido nas prisões, isso é completamente viável, é possível esse número. E aí, a gente reforça o argumento da desproporcionalidade da revista vexatória. Porque se tem tudo isso de coisas ilícitas dentro das prisões, e não é pelos visitantes que está entrando, por onde é que está entrando? De novo, a gente vai penalizar os visitantes pela falta, absoluta negligência estatal de conseguir verificar e controlar as suas prisões, né? A gente sabe que tem drone, a gente sabe que tem um monte de maneiras e, de repente, os visitantes que nas pesquisas mostram que tem 0,2, 0,03 de resultados com apreensões, de repente esses números surgiram. E eu fiquei muito preocupada na hora da sustentação, porque a gente não sabia como falar que isso era mentira, né? E até porque a gente ainda não tem os dados para falar que é mentira. Eu estou falando aqui porque, na minha convicção, não tenho provas, mas eu tenho convicções, é mentira. Esse é o espaço para fazer isso, ainda bem. Mas foi muito importante porque, em seguida, o ministro Barroso, a quem também devo sinceros elogios pelo seu voto, ele reverteu a tal da realidade. Porque assim que o ministro Alexandre de Moraes terminou o voto dele, o Fux, que ele faz uns comentários, né, a cada voto, ele dá umas brechinhas dele ali, um comentarista, e ele falou, não, muito bom o ministro Alexandre de Moraes, porque trouxe a realidade, tal. E aí o Barroso foi lá e trouxe, de fato, a realidade, né. Ele surpreendeu, primeiro, porque ele se apoiou muito na questão de como a revista é uma violência de gênero. Ele usou muitas vezes a palavra empatia, que a gente precisava ter empatia com essas mulheres e com essas mulheres que não são as nossas mulheres da nossa família, que se fosse com uma filha dele, ele nunca admitiria que isso fosse feito. Então, ele frisou várias vezes o fato de que essas mulheres são as vítimas, né? E uma frase que marcou muito foi quando ele falando dessa questão de empatia, ele disse que se a gente estivesse falando de homens passando por isso, não haveria essa discussão. Sim, foi excelente. E ele disse,
Posso abrir um parênteses? Ai, desculpa eu te cortar de novo. Não, imagina. Mas eu fiz, quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu fiz uma disciplina optativa com o professor André Gianberardino, que é defensor público no Paraná, enfim, pesquisa no campo do processo penal e da criminologia, enfim. E eu fiz essa disciplina de execução penal com o professor André Gianberardino, e para essa disciplina ele conseguiu autorização para levar nossa turma para um dos presídios ali de Piraquara. Enquanto a gente estava no caminho, o professor pegou e começou a ler em voz alta as regras da revista para quando a gente fosse entrar no presídio, né? E a turma inteira ficou horrorizada até o momento que ele falou: olha, eu tô lendo isso daqui, é só para incomodar vocês, para vocês imaginarem como seria com vocês. Vocês estão entrando em outra situação, vocês não vão passar por isso, mas isso que você falou é um pouco essa lógica, né, de você pensar muito sobre a maneira como isso afetaria se isso fosse com eles, né? Para os ministros, revista íntima é algo que, de fato, tá fora da realidade deles, porque óbvio que eles, na posição deles, nunca vão passar por isso e, enfim, não conseguem sequer imaginar qual seria o nível de degradação dessa situação, né, particularmente. Isso foi uma das coisas que eu até falei na sustentação, porque nós, como advogadas, não passamos por isso. Então, a única justificativa que existe para que a mãe do preso passe é a violação à presunção de inocência, é a partir do pressuposto que elas são culpadas. Então a vida delas não vale nada ali, elas são culpadas porque os filhos estão presos, elas deixaram eles mexerem com droga, né? Tem muito esse entendimento, inclusive do pessoal que trabalha nas prisões, eles olham para os familiares dessa maneira, como, essa mãe aí deixou ele cair no mundo do crime. Então, você já está culpando a família pelo que ela é, pelo que ele é, pelo que ele cometeu, quando cometeu, né? Isso a gente não está nem entrando aí nas prisões injustas, voltando também na questão do reconhecimento. E voltando aqui ao Alexandre de Moraes, que merece um espaço especial hoje, ele fundou a excepcionalidade, né? Ele teria dito que a revista íntima ela pode acontecer em situações excepcionais e que quando tivessem uma fundada suspeita, e aí elas teriam que ser feitas por um médico e com a mulher autorizando, ou seja, deveria ter o consentimento da mulher. E aí, caso ela não autorize, ela não visita. Os problemas aqui são vários, né? Acho que esse tipo de consentimento, a gente nem está falando aqui dos médicos, isso foi uma coisa que o Barroso falou. O Barroso falou assim, na realidade, se a gente tivesse um médico em cada prisão, tava bom, né? Então, o Barroso deu esse tipo, veja lá, que realidade que você está falando? Vossa Excelência está falando. Bem, o tal desse consentimento que o ministro espera é o mesmo que se espera de quando as pessoas deem quando a polícia chega delicadamente na sua casa, que é na favela ou na periferia, né? Não é exatamente uma situação fácil de dizer não, de se impor, de falar, não, você não vai entrar na minha casa sem mandado. Ou então, você não vai fazer revista vexatória em mim. Você não consegue se impor. E mesmo assim, isso não significa que você está consentindo com aquilo. Então, como é que você vai verificar esse grau de consentimento da mulher? E outro, como é que você vai verificar na prática a tal da excepcionalidade que ele está dizendo que merece só quando houver a fundada suspeita? Porque isso, na prática, já é o que acontece hoje. Só que a fundada suspeita acontece toda hora. Tudo é fundada suspeita. A denúncia anônima é fundada suspeita. Eu não vou nem falar o negócio do sutiã, porque as mulheres não podem entrar com sutiã com arame, com nada, né? Tem que ir com calça moletom, todas aquelas regras que provavelmente foi o que o professor te falou. Então, qual é a fundada suspeita? Que tipo de exceção o ministro está achando que acontece na prática? Na prática, existe... É muito fácil fundada suspeita com quem está entrando no presídio para visitar alguém que está preso, né? Exato. E assim, os relatos que a gente recebeu também é de que mesmo os presídios que têm body scan, que têm o scanner corporal, metade das visitantes passam pelo body scan, metade das visitantes fazem revista vexatória. Não tem ali, só para você, se você tiver suspeita.
Acontece, essa é a prática. E aí ele vai deixar isso, e foi também o que o Barroso falou, é desproporcional, né? O Barroso trouxe no voto dele a total desproporcionalidade, com base nos números que a gente trouxe, e aí ele falou sobre essa questão de que você vai mesmo deixar na mão dos presídios definirem qual é a situação excepcional, ao invés de proibir tudo. Tem que proibir tudo, assim, não pode, assim, você vai deixar, porque isso já é o que acontece. Inclusive, ele falou que acho que são 22 estados que têm legislações que já proíbem a revista vexatória e, mesmo assim, fazem a revista vexatória. Então, isso já está, em tese, na mão das prisões. E nas prisões, o que acontece é que as revistas continuam acontecendo diariamente com essas mulheres sendo penalizadas pelo filho que elas têm, pelo marido, pelo pai. Às vezes a impressão que eu tenho é a disposição, né, desses agentes públicos de fazerem pouco caso com o direito à intimidade, o direito à privacidade. A impressão que eu tenho é que isso é muito proporcional ao grau de invulnerabilidade deles ao sistema de justiça criminal, né? Quanto mais quer dizer, um ministro supremo, ele sai do país e entra em outro país com um passaporte diplomático, ele não é revistado nem em alfândega, não tira o cinto como nós, né? Não estou nem nos comparando na condição dos parentes de presos, mas enfim, o ministro supremo fala com maior tranquilidade que pode transigir ali um pouco com o direito à intimidade, porque, poxa, tem a segurança pública, né? E essa obsessão por essa expressão que eles não entendem, que eles não dominam, que eles não têm estudo sobre isso. Quer dizer, qual que é o que o Alexandre de Moraes entende de segurança pública, né? A circunstância dele ter assumido cargos de gestão nessa área colocam ele em condição de autoridade acadêmica sobre o assunto, colocam ele em posição de autoridade capaz de formular políticas públicas sobre o assunto. Quer dizer, não aprendeu nada, se viu o Estado Penal de perto, né, como ele viu, como atua, e está numa cadeira de juiz falando essas coisas, quer dizer, não se livrou da farda de policial, né, não se deu conta de que perdeu a farda e vestiu a toga, que está em outra posição, fica ali com aqueles pensamentos policialescos, né, como assim comparar. Quer dizer, essa coisa tosca que você falou, né, Débora, de comparar o domicílio, usar o argumento de que a busca domiciliar pode. É isso mesmo? Eles estão comparando residência com órgão genital, com partes íntimas do corpo da mulher. É uma coisa tão descabida, tão nonsense, que eu assim, fico impressionado, entendeu? É isso, esses caras colocam a gente na posição de ter que elogiar Fachin e Barroso, né? Que são dois desastres em matéria de decisão criminal, né? Nós três aqui advogamos na área penal, vocês duas têm uma enorme inserção acadêmica. O fato é, porra, quem é Barroso e Fachin em matéria criminal? Mas aí os caras viram gênios diante do que o Alexandre de Moraes está propondo, né, diante dos fundamentos que ele está utilizando para manutenção de um expediente, de diligências, que é puro exercício de maldade. É puro exercício de maldade. Porque ainda que se diga lá, ainda que ele colete o dado estatístico que ele quiser coletar para dizer que meia dúzia de celular foi encontrado entre as pernas de mulheres que estavam entrando. Pô, e daí? A que custo? Né? Ao custo de despir todas as outras. Ao custo de pegar uma senhorinha de 70 anos e virar de cabeça para baixo, não deixar... Entendeu? Então, assim, a que custo? Isso não é argumento. Isso é muito distante de qualquer padrão civilizatório, né? E aí a gente está discutindo isso no Supremo Tribunal Federal. Né? Está discutindo isso no Supremo Tribunal Federal, num país que tem quase 1 milhão de presos, num país cuja polícia de um de seus estados já matou, neste ano, mesmo com pandemia, 1.400 pessoas. Estamos falando do Rio de Janeiro. E estamos discutindo se revista vexatória é constitucional ou não é. Né? Eu fico pensando, enfim, mas foram esses 3 votos, e mais qual, Débora? A Rosa. A Rosa tá. fez um voto
curto ao final, já estava... Ela acompanhou o ministro Fachin, né? Ela acompanhou o ministro Fachin, ela fez a menção aos relatos que foram apresentados nas sustentações e que ela entendia isso como uma afrontosa humilhação. Ela pontuou a divergência ali do Alexandre de Moraes, não sei exatamente com qual objetivo, se para constrangê-lo de alguma maneira, porque a divergência ali das exceções que ele apresentou, elas não se realizam, né? E aí ela acompanhou, ela fez um voto uma fala bem curta mesmo, falou que depois ela ia disponibilizar o voto dela, e aí logo depois já passou para o Toffoli, que falou que não tinha definido a sua posição ainda, apesar dos votos e das sustentações, e aí ele pediu vista. Agora, para pegar um pouco um gancho no que o Rafael estava falando, é realmente assustador que a gente esteja discutindo isso na maior corte do país, em pleno 2020, nessas condições. Por outro lado, né, como a Débora falou no início, que bom que estamos discutindo, que bom que vamos finalmente colocar um ponto final nessa questão. E eu queria agora, Débora, perguntar um pouco para você, para a gente fazer uma reflexão com relação aos efeitos disso pro encarceramento feminino, certo? Porque acredito que boa parte das mulheres presas por tráfico de drogas vão ter aí, nessas condições, né, entrando nos presídios, vão ter aí boas condições de, enfim, anular a prova que foi conseguida ali, ou de repente, enfim, até utilizar o próprio argumento que, salvo engano, me corrija se eu estiver errada, mas um dos argumentos iniciais nesse caso era de que seria crime impossível, né, entrar em presídio com tráfico de drogas. E, nesse sentido, isso reforça a tese de defesa de diversas mulheres. Então, nessa perspectiva, queria saber um pouco de você, o que você acha que a gente pode ter de efeitos positivos no encarceramento feminino, se vai existir enfim, um bom desencarceramento aí com essa decisão ao final, né, desse julgamento, se a gente vai conseguir sentenças anuladas, enfim, qual que é a tua previsão com relação a isso? A gente está com bastante receio da modulação, né, e da fixação da tese, porque mesmo os 3 votos que foram favoráveis, eles não acompanharam, o Barroso e a Rosa não acompanharam a tese do Fachin. Então, eles ainda estão ali estudando, e esse é o nosso medo, de como vai ser a fixação da tese. Se vai ter algum tipo de modulação ou não, se vai ter esse tipo de exceção horrível que o Alexandre de Moraes pretende. A gente não consegue muito bem ainda ter essa perspectiva. Mas, na minha impressão, eu acho que apesar da gente ter aí uns 57% de mulheres que estão presas por crimes associados a tráfico de drogas, são mais ou menos, no último levantamento do Infopem, foram 37 mil mulheres presas. Se a gente fizer uma comparação com as pesquisas que foram feitas pelas entidades, de 0,2, 0,03, 0,18, sim, por número mesmo, por exemplo, de 90 mil revistas íntimas realizadas no Distrito Federal em 2018. Foram 195 apreensões. Então, eu não acho que a gente vai ter um efeito tão grande desencarcerador, porque eu não acho que os números são muito grandes. A gente não tem esses números, mas eu não acho que eles sejam muito grandes, principalmente tendo como base essas pesquisas. Então, 195 aqui, 133, por exemplo, no Paraná, que é um outro lugar que a gente teve levantamento de 2018, entre 69.518 visitantes, foram 133 apreensões, 0,18 com drogas e 0,01 com celulares. São números ridículos, né? Então, eu até gostaria que tivesse um efeito desencarcerador maior, mas eu não acho que vai ter. O que eu acho que pode acontecer as poucas ações indenizatórias que tem
por revistas vexatórias que foram feitas sem que absolutamente nada fosse encontrado, essas ações indenizatórias ganhem força e sejam providas de alguma maneira. Porque, por exemplo, a Defensoria aqui de São Paulo tem ações indenizatórias negadas, várias, mesmo com a revista vexatória, a mulher de 60 anos que foi para o hospital, voltou para a delegacia, voltou para a prisão, foi para o hospital de novo, passou por, 3 exames, 3 pessoas vendo as partes íntimas dela e nada foi encontrado e mesmo assim ela não ganhou a ação indenizatória. Então, eu espero que com uma decisão do Supremo, esse tipo de ação tenha aí um resultado positivo, e eu acho que das poucas que devem ter encarceradas por questões que foram encontradas durante visitas, eu acho que dá sim para pedir uma anulação, mas aí também eu acho que vai depender muito da modulação, e a gente espera que não tenha modulação, né? O voto do Fachin não tem modulação, ele é realmente elogioso e ele é duro sobre inconstitucionalidade, sobre ser absolutamente constrangimento, esdrúxulo, tudo de ruim que tem nessa prática. A modulação proposta, porque pelo que eu entendi, o Alexandre, não é que o Alexandre de Moraes tampouco acolheu na íntegra o pleito do Ministério Público, né? Não, o recurso não vai ser provido. O recurso do Ministério Público, isso eu acho que dá pra gente já falar. Eu acho que o recurso do Ministério Público não vai ser provido. O que está em disputa aí é o grau de inconstitucionalidade, ainda que se desse para falar disso, né? O grau de inconstitucionalidade da revista. Então, eu acho que é isso que está em disputa. Só que o Alexandre de Moraes, ele não vai dar provimento ao recurso do MP por outra razão, não pela revista. Ele está se baseando em que o interrogatório aconteceu antes das testemunhas. Por isso. E não na questão de que a prova foi decorrente de revista vexatória. E ele fez todas essas digressões sobre revista vexatória, né? Fez. Que nem vão constituir que não vai constituir o fundamento do voto dele, né? Enfim, da parte dispositiva, pelo menos. Ou seja, é só pela perversidade, né? É a banalidade do mal. Não, a gente ficou com a impressão de que o voto dele foi de fato para influenciar quem ainda não estava decidido ali. Então ele trouxe esses argumentos de terror, de segurança, de se a gente falar que é tudo vexatório, então não vai mais poder fazer nada, e os aeroportos, e tudo mais, e o que a gente vai fazer com a segurança se a pessoa tiver que levantar a blusa para mostrar a droga? Né? Então ele foi muito desonesto mesmo, mas eu acho que o objetivo dele foi trazer esse argumento de terror, de impunidade, de olha o que a gente vai fazer se a gente considerar a prática inconstitucional. Incrível, incrível. Bom, Débora, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Muito bom, acho que você, poxa vida, muito completa, né? Muito didática, muito explicativa. Queria mais uma vez agradecer, porque são 2 fatos, 2 acontecimentos que estão na ordem do dia, né? Os 2 são dessa semana e, poxa, ter a nossa audiência qualificada tão atualizada assim, e de maneira tão crítica e tão robusta, né, acerca dessas 2 questões, para nós é um privilégio. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, dizer que esse episódio foi realmente muito especial, muito proveitoso, muito informativo. Queria... Antes de te dar a palavra, bom, a Juni também vai dar o tchau dela para a galera, mas eu já queria que você fosse se preparando, porque no momento em que você for se despedir da nossa audiência, você vai deixar para a gente a indicação de um livro de preferência não jurídico, porque a ideia é que a nossa audiência, navegue por outros mares do conhecimento que não o do direito, porque o direito é isso, né? Produz essas coisas aí, tipo o voto do Alexandre de Moraes, né? Tipo esses precedentes horrorosos que existiam antes sobre reconhecimento fotográfico. Então, a ideia é que o pessoal se areje um pouco e que com isso faça do direito uma coisa mais humanizada, né? Obrigado mesmo, foi muito legal. Juni? Débora, quero te agradecer muito fortemente, assim, pela tua disponibilidade de falar dos 2 temas, né? Acho que você
assim, reitero tudo que o Rafael falou. Você falou de uma maneira muito didática, muito tranquila e muito esclarecedora. E pelo fato de você ter trabalhado de maneira tão próxima, inclusive, né, fica aqui a parabenização pela sustentação no caso da revista Vexatória. E de um modo geral, assim, quero expressar a minha admiração por você. Eu também estou na comissão de Amicus Curiae e sei que a Débora é uma pessoa que se dedica muito e faz um trabalho muito admirável mesmo, assim, na comissão, e que ela tenha podido dividir isso com a gente um pouquinho hoje foi realmente uma satisfação imensa, enorme, para mim, pelo menos. E espero que a nossa audiência consiga aproveitar esse episódio, porque acho que ficou muito legal mesmo. Débora, passar para você se despedir e deixar a sua recomendação de leitura. Queria agradecer primeiro muito, Juni, Rafael, foi incrível, me sinto muito lisonjeada pelos elogios, realmente, sim, fiquei chocada. Também achei que foi bem legal, espero que todos gostem e estou à disposição também, se alguém quiser conversar, mandar mensagem. Eu tenho um Instagram que tem o meu sobrenome no meu Instagram, então vai ser um pouco difícil, mas dá para digitar, que é d.nachmanowicz. Depois acho que dá para deixar aí na descrição, se for o caso. E é isso, né? Eu acho que a gente agora tem essa missão aí de continuar acompanhando esse julgamento. Espero que o resultado seja positivo. Estou esperançosa com ele. Eu acho que vai ter um resultado minimamente positivo. E de livros, eu pensei em 2 livros. Tem um livro brasileiro, que é Anarquistas Graças a Deus, não sei se vocês já leram, da Zélia Gattai. É um livro bem bacana, principalmente para quem é de São Paulo, assim, nascido, crescido em São Paulo. É um livro muito legal, porque ele trata da cidade ali, 19, 20, comecinho do 20, uma família de imigrantes, mas ela é bacana porque ela mostra umas nuances, né, de como já era a divisão da cidade naquela época, então como era lá longe do Bexiga, que é onde estavam os não tão ricos, porque ela estava morando na Paulista, que apesar do pai dela ter uma mecânica, já era uma região obviamente rica, então é um livro muito legal para entender um pouco da disposição da cidade, da divisão de classe, porque também tinha lá uma empregada que era negra, que depois saiu, mas ela morava na casa. É um livro muito interessante. E o segundo é um livro que eu li muito recentemente, é um lapso, porque eu deveria ter lido antes, que é O Admirável Mundo Novo. É um livro que eu achei, assim, incrível, me fez pensar toda hora, eu ficava pensando no absurdo e como a gente, na verdade, está meio perto do que ele dispõe no livro, né, do que o Aldous Huxley dispõe no livro, e a crueldade das pessoas. Então eu acho que também é bastante atual com essa discussão de hoje, a crueldade das pessoas com quem é diferente, que não é exatamente civilizado, né, então acho que a gente aí tem uma comparação entre o mundo novo, que seriam nós aqui, os ministros lá, e os selvagens, que a gente pode fazer uma comparação aí com os presos. Então eu acho que é um livro que também dá para pensar bastante coisa. Ótimo. Só uma coisa, Débora, a tua sustentação está acessível facilmente em algum lugar? Tá acessível, não sei se já saiu, porque o STF, ele põe aquele vídeo por dia, né? Então, provavelmente vai ter o vídeo específico do dia 28 do 10, que foi o dia das sustentações e do voto do Fachin. Eu não sei se já tá lá, mas por enquanto também você consegue acessar quando entra no ao vivo, mas aí dá muito trabalho, você tem que voltar 3 dias até encontrar a sustentação. Mas eventualmente vai estar, se já não está disponível no YouTube do STF. Tá, eu vou tentar localizar direitinho e linkar no episódio para o pessoal poder... Eu mesmo, não confesso que eu não assisti, vou correr atrás para poder assistir. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até a próxima semana.